faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. É ele. Sim, o traje azul, a capa vermelha, o símbolo no peito continuam lá, mas há algo diferente. Esse Superman carrega o peso de uma nova era. Não é só mais uma reinterpretação, é uma reconstrução ousada de um mito antigo. E isso tem um motivo claro. James Gunn não é mais um diretor adaptando um personagem. Ele é, antes de tudo, um leitor, um fã, um devoto das histórias em quadrinhos. E isso muda tudo. Dessa vez não é apenas sobre salvar o mundo, é sobre salvar a DC como um todo. É sobre mostrar que a esperança ainda vende, que a bondade ainda pode ser poderosa, e que um homem voando pode carregar mais peso do que um universo inteiro. Emotion is always the thing that is the most important. And I love action. I'm not your average director because I don't think there's anybody that is more emotional but also really loves action. Diferente de Bryan Singer, Zack Snyder ou até mesmo Richard Donner, Gunn conhece o Superman de dentro para fora. Ele leu, ele cresceu com isso e não está aqui apenas para homenagear, mas para reescrever as fundações do personagem mais simbólico da cultura pop. A maioria dos diretores anteriores tinham outra relação com o herói. Eles entregaram bons filmes, é verdade, mas sempre filtrando o personagem por suas próprias lentes. O Superman sombrio, o Superman mudo, o Superman que se culpa por existir. E o Superman que acredita nas pessoas, mesmo quando ninguém mais acredita. Esse parece ser o foco agora. Quando eu era criança, ficava fascinado com o Superman de Christopher Reeve. Não sei se era pela música, pela forma como ele voava, ou pela tranquilidade no seu olhar, mas aquele Superman me dizia algo. Ele não era um boneco colorido para vender lancheira. Era profundo, adulto e humano, mesmo usando aquele colante azul e vermelho. E o mais curioso, ele nunca precisou ser sombrio para ser levado a sério. Não era como a versão de Cavill, que, apesar do físico perfeito, carregava sempre uma tristeza nos ombros. O Reeve trazia outra coisa, esperança com firmeza, com autoridade. Lembro até hoje das chamadas do SBT, aquelas vinhetas que diziam, logo após o programa da Abby: você viajará para longe. Para salvá-lo de um mundo em destruição. Parecerá com um deles. Esse bebê foi transportado no tempo e no espaço. Maior entre estes poderes serão a sua visão, sua força e sua audição. Até chegar ao nosso planeta. Adotado por um casal, ele descobre que tem superpoderes. Quantas vezes eu assisti só o início e fui obrigado a dormir. Mas teve um dia especial, eu consegui. Esperei acordado sozinho na sala e vi, enfim, o Superman voar pela primeira vez na tela inteira da TV. Aquilo ficou comigo e talvez até hoje nunca tenha saído de mim. Talvez seja por isso que agora, vendo o que James Gunn está tentando fazer, eu sinta que ele entenda isso também. Ele compreende que Superman não é sobre força bruta, mas sim sobre uma presença. É sobre alguém que chega e faz o mundo respirar melhor. Por isso, quando Gunn escolheu começar seu universo com Superman Legacy, não foi só uma escolha de marketing, foi quase um ato de fé, em um personagem que muita gente já havia enterrado antes da hora. Muitos esperavam que Cavill voltasse, e sim, ele teve seus bons momentos, mas recomeçar com outro rosto não é uma traição, é uma chance de reconectar o Superman com o que ele sempre foi, um ideal, não um ídolo. Gunn mencionou várias vezes All Star Superman como inspiração, e por mais que essa HQ fale sobre a morte do herói, o que realmente importa ali é o que ele faz com o tempo que lhe resta. Ele salva, ele ama, ele acredita, e essa talvez seja a maior resolução que James Gunn quer propor. Um Superman que ainda acredita nas pessoas, mesmo quando elas já deixaram de acreditar em si mesmas. O curioso é que, se dependesse apenas do coração de James Gunn, talvez ele adaptasse ao Star Superman de forma literal, mas o mundo não está pronto para recomeçar um universo inteiro com a morte de seu maior símbolo. Não é disso que esse filme trata, é sobre vida, reconstrução e herança. E o mais interessante, mesmo sem adaptar a história diretamente, Gunn não esconde de onde tirou sua alma.
Ele citou All Star Superman, mas também mencionou os desenhos do Fleischer, a série animada dos anos 90, o Superman do Reino do Amanhã, as fases do Kurt Swan e até os Novos 52. Não é uma referência, é uma colcha de retalhos costurada com respeito, memória e intenção. É assim que esperamos. E é justamente por isso que Superman Legacy parece tão novo, mesmo sendo tão familiar. Nos trailers vemos Clark Kent enfrentando dilemas morais sobre intervenção global, vemos Lois Lane sendo mais do que um interesse romântico, sendo a consciência crítica, e vemos um Superman que se pergunta se tem o direito de mudar o mundo, ou a obrigação de tentar. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Só que aí entra a parte sombria, não do filme, mas da realidade. Se esse longa não funcionar, se não ultrapassar expectativas, há quem diga que a própria Warner pode afundar com ele. Estamos falando de uma das maiores e mais antigas empresas de cinema do planeta, e ela colocou seu destino nas mãos de um herói que muitos consideravam ultrapassado. O fracasso desse filme não seria apenas o fim de um reboot, poderia ser o último suspiro de um estúdio inteiro. Tudo depende desse homem voando. E é isso, simbólico, porque o Superman sempre carregou esse fardo. Nos quadrinhos ele segura planetas, na vida real ele pode estar tentando segurar uma indústria inteira. Mas talvez seja essa a verdadeira Kryptonita. Não o cristal verde, mas o peso de expectativas corporativas. A ganância acima da esperança e o medo de que valores nobres já não atraem mais bilheteria. Será que o Superman pode salvar a DC? Será que ele ainda pode nos salvar? Talvez a resposta esteja onde sempre esteve. Não nos punhos, mas no que ele pode fazer com eles. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal Sem Sono. Sem sono, sempre alerta. Tchau.